O Estrelando está começando e hoje você vai conferir com exclusividade uma entrevista com o professor Baba King, aqui no Templo dos Orixás, ou Dudua. Ele vai falar sobre as grandes mães, as Iami Oxorongá. Não saiam daí. Aqui ao meu lado, professor King, que já esteve no programa algumas vezes e fez muito sucesso com os temas muito interessantes que a gente tem trazido. Muito obrigado, professor King, por mais uma vez estar presente no programa. Obrigado, eu. Professor Babalorixá, ele é Babalorixá e professor, fundador do Templo dos Orixás, ou Dudua, aqui em Mongaguá, onde nós estamos gravando, aqui no Templo dos Orixás. Ele é doutor em Sociologia pela USP e professor de Língua em Urubá. Tem vários livros publicados, inclusive ano passado fiz uma entrevista com ele sobre o livro de Exu. Ele é do signo de Escorpião, tem um ascendente em Sagitário e a lua no signo de Capricórnio. Eu convidei o professor King, desta vez, para falar de um tema que eu tive um contato muitos anos atrás, e quando me falaram o nome dessa personagem, desse orixá, talvez seja orixá, o professor 15 vai explicar, me colocaram no papel e me deram um nome. Disseram para mim que eu não poderia pronunciar esse nome, somente escrito. Eu achei estranho aquilo. E quando eu tive contato em frequentar aqui o Templo dos Orixás e conhecer o professor King através das entrevistas, eu perguntei a ele do que se tratava e por quê. O tema de hoje é sobre as Iami Oxorongá. É isto? Isso, Iami Oxorongá. Iami Oxorongá. Professor, por que esse tema é tão temido ou até mesmo é visto como um tabu? Bom, tudo para o ignorante, o inocente, o que não conhece a verdade, sempre as verdades viram um grande problema. Em primeiro lugar, temos que entender que Iami Oxorongá significa a grande mãe. Ia é uma língua iorubá, em língua iorubá quer dizer mãe. Ser mãe significa amor, zelo, cuidado, carinho. E se diz que Iami Oxorongá é a grande mãe, significa o quê? O grande amor, o grande cuidado, o grande zelo e tudo no superlativo absoluto. Iami Oxorongá significa a Mãe Terra. A Mãe Terra que é a provedora de tudo que sustenta a existência humana. Da terra que vem o ar que nós respiramos, da terra que vem a água que nós bebemos, da terra que vem o alimento que mata a nossa fome, da terra que vem os homens que nós amamos, que faz com que a nossa vida tenha uma certa importância. Ou seja, Iami Oxorongá é de uma extrema importância na vida de qualquer ser humano, independentemente do fator filosófico ou religioso. Então, precisa haver uma correção no que as pessoas consideram como Iami Oxorongá. Iami Oxorongá não simboliza uma energia negativa, ela significa uma energia positiva, construtiva. O que eu li dentro da internet, eu comecei a ficar com medo, até porque colocaram como uma bruxa, como uma personagem bastante maléfica. Sim, é que existe um fenômeno no mundo, tanto o mundo religioso como o mundo filosófico, o mundo social, a maldade que está no coração do homem tende a ser terceirizada a maldade. Todo mundo procura alguém para ser responsável pelo seu mal. O seu mau caráter, de ser uma pessoa maldosa, perversa. Então, Iami Oxorongá pode se tratar de uma força essencialmente neutra, onde essa força, esse poder, te transforma numa pessoa mais forte. Sendo uma pessoa mais forte, você perfeitamente pode usar a sua força vital, tanto para o bem como para o mal. Então, as mães, elas não têm nada a ver com o mal que o ser humano faz. As pessoas se validam da força vital que as mães lhe dão para fazer o mal. Aí jogam a responsabilidade nas mães. Ou seja, Iami Oxorongá
não representa uma energia destrutiva, não representa uma energia negativa, e sim uma energia construtiva e positiva. Porém, cada um deveria assumir as suas responsabilidades do que você faz com a força que você tem. Yami, o Xorongá, é orixá? Bom, sim, eu considero ela assim orixá, por quê? Porque orixá significa todos os elementos da natureza venerável. Ou seja, tudo aquilo que nós veneramos é divindade. Portanto, na minha opinião, dentro dos meus conceitos, o que eu aprendi na África, Yami Xorongá faz parte dos elementos veneráveis. Portanto, é um orixá sim. A palavra, o significado de Yami Xorongá, então seria mãe? A grande mãe. A grande mãe. Que sempre vai existir. E por que está aqui? Nós estamos aqui ao lado, justamente, são algumas interpretações, algumas imagens que nós temos das Yami Xorongá, não é isso? Isso. E está sempre correlacionada com um pássaro. Eu li, me desculpe a minha ignorância, porque antes de fazer a entrevista eu fui também pesquisar um pouco para não chegar aqui muito leigo, né? Sim. Até na hora de pronunciar, será que eu devo pronunciar ou não a palavra? A coruja, os pássaros e a coruja, é uma interpretação da... Sim. Todos os pássaros são representação de Yami Xorongá. Todos? Todos. Não um específico? Não um específico. Tá? Porque o conceito de Yami é para o ser humano ter energia vital para sobrepor em cima das suas dificuldades. E o pássaro tem um simbolismo de elevação, para que você esteja sempre num nível mais elevado, para você dominar as suas dificuldades. A coruja, por si, tem essa aproximação com o fenômeno Yami, por se tratar de um pássaro noturno. Entendi. E Yami Xorongá, dentro da nossa crença, a manifestação dessa energia vital, ela se dá mais na parte noturna. Por isso que tem muita associação com a coruja. Nós temos a águia, que também voa numa altitude muito alta, sim, que também é símbolo das mães, e outros pequenos pássaros. Eu queria saber sobre iniciação, mas eu vou deixar para o segundo bloco, tá bem? Não saia daí, voltamos já já. Seu condomínio é associado ao sindicato? Verifique lá no seu demonstrativo se você paga contribuições, porque é importantíssimo estar presente ao sindicato, contribuir com ele financeiramente para que nós possamos continuar oferecendo os melhores serviços dentro dessa área, civil, trabalhista, parte de ajudar você a resolver conflitos. E de brinde, nesse mês agora de janeiro, você vai receber, associando ao sindicato, uma cópia do manual. Basta que compareça lá ao sindicato, você síndico, com a sua ata de assembleia, e fazendo a inscrição, sendo aprovada, você já leva o manual. Até lá! Voltamos ao segundo bloco. O meu entrevistado é o professor King. Estamos falando sobre as Yami Xorongá. Eu deixei uma pergunta no primeiro bloco sobre justamente iniciação. São feitas iniciações aqui no templo? Sim, aqui no templo do Dua, nós temos o processo iniciático que acontece uma vez ao ano. Quando... É uma vez só que... Sim, porque essa iniciação ela é feita com as mães sábias, que são as anciãs dentro do culto dos orixás. E elas vêm uma vez ao ano da África para o Brasil, e nós realizamos as iniciações nas mães. Pera, só para o telespectador entender. Entre os meses de dezembro e fevereiro, chegam muitos os sacerdotes que fazem parte do corpo sacerdotal da casa. Aí que fazem justamente essa época as iniciações. Exato. Aí fazem. Então qualquer um pode fazer iniciação? Então, em princípio, qualquer um pode fazer iniciação nas mães pelo seguinte: todos nós temos o desejo de superarmos as nossas dificuldades. Ser as mães significa a busca do poder, o poder para superar as dificuldades na vida, na terra. E as mães significa a capacidade de superação de todas as adversidades que acontecem na existência humana.
Ou seja, se a gente levar isso em consideração, todos têm o direito, sim, de poderem fazer iniciação nas mães. Só que tem um porém. O direito de poder fazer uma iniciação não significa uma qualificação emocional para se fazer iniciação nas mães. Opa! Porque, sim, uma coisa é você ser uma pessoa iniciada, outra coisa é você ter o moral espiritual, a responsabilidade e a dignidade para honrar o que você carrega em termos de axé ou de força vital. King, você citou poder. O poder de que forma? Por exemplo, uma pessoa que faz uma iniciação nas mães, ela vai ganhar um poder. Ela vai ganhar um poder. É uma conquista de um poder. O poder de você conseguir dirigir sua vida, comandar sua vida, superar suas dificuldades, transformar a sua existência na mais equilibrada possível através do poder das mães. Então, isso é um poder, ou seja, você vai encontrar dentro de você os elementos necessários para você superar suas dificuldades. Então não é aquele poder que maltrata, aquele poder... Não é o poder por mandato, não é o poder de você maltratar as pessoas ou de humilhar as pessoas, muito pelo contrário. Quando a pessoa é iniciada nas mães, quando ela é devota das mães, ela tem a orientação de ser uma pessoa mais tolerante. A terra é tolerante. Então, você tem que se espelhar no fenômeno Mãe Terra. Você tem que aceitar tudo dos outros, porque você não é policial para você se implicar com o que as pessoas fazem de diferente de você. As mães simbolizam a tolerância. King, você está me falando uma coisa que eu acho interessante. Por exemplo, quando essa pessoa faz uma iniciação, ela vai adquirir um atributo novo. Sim. Mas não depende dela também? Por exemplo, se uma pessoa faz uma iniciação num orixá que é feminino, que é mais complacente, que busca uma sabedoria, ela também não tem que mudar a postura dela? Sim, qualquer iniciação que você fizer, ou qualquer ambiente que você for viver, qualquer relação que você tiver na sua vida, você tem que se transformar para que aquela realidade que você vive tenha alguma coerência com o seu comportamento, com a sua postura. Entendi. Quando a pessoa faz iniciação nas mães, ela precisa se modificar para que o comportamento dela seja tão grande à altura daquela devoção que ela está se propondo. Senão, não faria sentido eu ser iniciado nas mães e não ter tolerância com as pessoas. Sim, não faz sentido eu falar que eu sou devoto da Mãe Terra se eu implico com o meu vizinho. Não faz sentido dizer que eu sou filho das mães se eu brigo com todo mundo, se as mães significa o amor. É diferente na Nigéria, é na Nigéria que vocês fazem o culto delas e aqui? Eu não diria que é diferente. O que acontece, na verdade, é que as mães virou modismo no Brasil, como o Ifá, que no passado não havia tanta devoção por falta de informações. Sim. E hoje, com essa questão de aproximação com a África, com a internet e com informações, existe uma proliferação das informações numa velocidade inimaginável. E essa aproximação com a tecnologia também trouxe um grande problema, que é a distorção das informações e das verdades. Na África, a gente precisa entender o seguinte, que na África, o fenômeno Yami, em primeiro lugar, significa uma forma de colocar ordem na sociedade. Sim. 2, o fenômeno Yami Oxurungá tem uma certa ambiguidade quando cai no ser humano, que é uma força, é um poder. A força e o poder, quem determina a sua utilização é o ser humano. Se você tem um poder, para você conseguir o que você quer, se o mal faz parte do que você quer, você vai conseguir aquele mal. Se você tem uma força para transformar uma coisa para o bem, também a mesma força pode ser usada para transformar o bem no mal. Ou seja, Yami Oxurungá não prega a destruição ou a separação, e sim a união e a paz. A questão, quem tem que separar, para os ouvintes, quem vai estudar Yami, colocar na mente é o seguinte: nós não podemos responsabilizar os deuses, os seres divinos, com a maldade humana. Sim.
Aquela história, o carro mata? Não, o ser humano se mata com carro. O revólver mata? Não, as pessoas se matam com revólver. Se ninguém apertar o gatilho, raramente o gatilho vai se apertar sozinho. Certeza. Então, essa incoerência é uma coisa que a gente tem que falar para as pessoas. Não é porque a pessoa é filho das mães, cultua as mães, que ela vai ser uma pessoa do mal. É que a questão do poder que as mães proporcionam aos homens leva esse sujeito a fazer o mal, porque ele se acha forte, ele se acha poderoso. Ao invés dele usar o poder dele para fazer o bem, para curar, sabia que as mães é energia para cura? Cura de saúde. Cura a saúde, cura a enfermidade, afasta a morte, afasta a desgraça na vida das pessoas. Opa. Então, temos que falar sobre isso, que isso é muito mais importante para a humanidade. Porque para se fazer o mal, ninguém precisa fazer iniciação nas mães, já está no coração de cada um de nós. É verdade. O Brasil acho que está precisando um pouco de culto. A humanidade toda precisa disso. Mas as pessoas que estão me ouvindo agora, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Na África, o culto de Yami Oxorungá é um culto muito sério. Porque lá, no passado, os africanos, eles não tinham sistema jurídico, não havia fórum, não havia polícia para ficar policiando as atitudes do ser humano pelas ruas, não havia promotor de justiça, não havia nada disso. E a sociedade vivia em ordem. Sim. A paz reinava. De que forma? Através do fenômeno de Yami Oxorungá. King, tenho muitas mais perguntas para fazer. Tá bom. Muito curioso eu estou. Tenho aqui diversas outras perguntas. Podemos fazer um próximo programa, sim, tá bem? Então, semana que vem, vocês vão ter a continuação desse programa aqui. Não saia daí, já já estamos de volta. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove, no dia 1 de março, o curso Síndico Profissional. É destinado a todos que queiram exercer a função. O curso é apostilado. Informações 13 3326 3083. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 3 de março a excursão para o fenômeno do algodão. No dia 6 de março, prosperidade, amor e saúde pela linguagem do corpo com a terapeuta Cristina Cairo. Informações 3284-9714. O programa Estreando de hoje está terminando. A mensagem final fica por conta do meu entrevistado, professor King. Tá bom. Bom, aos ouvintes, quando você acordar de manhã, logicamente, a primeira coisa que você faz ao descer da sua cama é pisar no chão. E diga aí a meu Oxorungá, abençoe meu dia, que eu seja feliz e que eu consiga conquistar tudo no dia de hoje. Fala isso todos os dias, que os seus dias serão muito melhores. Muito obrigado, professor. Boa dica. Semana que vem tem muito mais. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.